A verdade é que vocês acharam que tinham se livrado desse quadro aqui do canal. Tem gente que reclama, não sei o quê, cadê o vídeo da tarde com informação? Esse vídeo tem informação também, tá, gente? Eu vou responder as perguntas de vocês que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram, acharam que tinham se livrado, não teve final de semana passado, mas por um bom motivo estamos de volta com o nosso Café com Lucas, respondendo as duas últimas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, no @_o_lucasdias. Tô com meu café na mão e bora lá responder vocês, inscritos desta bagaça, tá certo? Não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que tu não perde nada. Chegamos aos 96 mil inscritos. Obrigado a todo mundo. Um beijo carinhoso meu em todos vocês. Gente, vamos lá. Vamos responder as perguntas de vocês, começando pelo meu querido Leonardo Lemertz, que mandou aqui, ó. Como está o Bruno Gomes? O Bruno Gomes está voltando, tá, gente? Tá trabalhando com bola já. Acredito que ali por outubro, talvez início de novembro, quem sabe a gente pode ter o Bruno Gomes de volta jogando no Internacional, tá? Então o Bruno Gomes está em processo muito veloz de recuperação. Por qual motivo o Inter contrata vários jogadores fracos ao invés de poucos e bons mais base? Cara, dinheiro. Dinheiro. Vamos lá, gente. O Inter é um clube com basicamente 900 milhões em dívidas, 850 para 900 milhões, vai bater um bi possivelmente no ano que vem. O que é mais fácil? Tu contratar um jogador, entre aspas, duvidoso pelo menos, mas com um valor mais baixo, ou tu contratar um jogador melhor, uma promessa, por um valor mais alto? Tu vai contratar o cara com menos dinheiro, usando menos dinheiro. Tu usando menos dinheiro, a chance do cara não ser lá essas coisas é muito grande. E aí vai da criatividade do mercado. E aí tu vai pegar base. Mas, gente, a base do Inter tá comprovando alguma coisa? A base do Inter tá mostrando que tem muitos jogadores que merecem oportunidades e tal? São poucos. São poucos. São poucos mesmo. O Leonardo Lemertz ainda mandou aqui, ó. Conta um pouco mais sobre a qualidade da tua fatiada antes da lesão. Eu era um bom 9. Preguiçoso, né? Não marcava, mas eu era um bom 9 antes de lesionar. Rompi o ligamento do joelho 2 vezes. Desde então, nunca mais chutei uma bola. E não faço muita questão porque eu tenho medo de machucar de novo. Um bom lugar para date em Porto Alegre. Nossa, tem vários. Depende do que a pessoa gosta de date, né? Eu sou um praticante do date em casa ou bares pouco movimentados. Eu não gosto de muvuca, né? Eu odeio muvuca, odeio lugar muito lotado e tal. Não sou muito fã. Então, um bom barzinho que seja não muito da muvuca, eu acho legal. Cauã G.38, melhor jogo que já viu no estádio. Difícil essa, cara. Putz, difícil essa, Cauã. Desculpa, eu vou ter que te deixar sem resposta porque eu vou ter que pensar em outros jogos antigos que eu tenha visto. Não vou conseguir te responder. Mesmo. Não vou conseguir. O melhor jogo que eu já vi na vida, daí não foi no estádio, é a final da Copa do Mundo de 2022, França e Argentina 3-3. Esse é o melhor jogo que eu já vi na minha vida. Não tem como. Disparado. Marcelo Araújo, Ju com o Carpini, Juventude, né? Com o Carpini mostrando esse futebol, tua opinião. Melhorou, né? Juventude tem melhorado com o Thiago Carpini. Thiago Carpini é bom técnico, cara. Eu sou da ideia que existem técnicos para momentos e para clubes. O Carpini até o momento não se demonstrou um ótimo técnico de clube grande, mas se demonstrou um muito bom técnico para clubes menores, com uma responsabilidade menor e com um trabalho diferente do que a busca por grandes títulos, como ele teve que encarar quando ele foi para o São Paulo, por exemplo, né? Então, eu tô gostando do Carpini no Juventude, apesar de ter perdido a última rodada, mas deu uma melhorada, tá? E acho que o Juventude tem sim chance de não cair, tá? Eu tava dando nas primeiras rodadas do Brasileirão, meio que certo o Juventude caindo. Eu acho que tem boas chances do Juventude não ser rebaixado. O Lucas Rocha. Como se destacar no jornalismo? Quais dicas você tem para quem quer começar? Cara, eu sempre digo a mesma coisa, tá? Te matricula numa faculdade, é super importante para tu conseguir espaço e fazer estágio em rádios ou outros veículos, tá? Super importante tu estar estudando. Tu ter um diploma é importante pro teu conhecimento, enfim, apesar de que eu sempre digo que hoje em dia as faculdades
tu aprende muito mais quando tu já tá trabalhando, tu aprende muito mais na prática do que de fato estudando, mas é importante tu ter esse estudo, tu ter essa bagagem. Então, tenta passar num vestibular ou numa faculdade mais simples, entre aspas, de tu passar, esteja cursando jornalismo e busca vaga em rádios. Eu acho super importante o cara começar por rádio, eu acho que te dá também uma bagagem bem interessante, tá? E bem importante para depois tu fazer o que tu tá imaginando, tocar o projeto que tu imagina tocar. O FLP-MRTT. Nos bastidores se fala sobre alguma venda após a queda da Libertadores? Cara, grande informação. Lembrando, eu tô respondendo, como a gente não pôde ter na semana passada o Café com o Lucas, porque era um momento ali importante, pós-jogo contra o Cruzeiro, tinha informação de discussão no vestiário, eu preferi deixar o Café com o Lucas para responder as caixinhas da semana passada e dessa semana nesse programa aqui de hoje, tá? Então tem muitas perguntas que são dos últimos dias. Nos bastidores se fala sobre alguma venda após a queda da Libertadores? Sim. Wesley é um jogador que está em vias de ser vendido para o Al Rayyan do Catar. Falei disso no vídeo de ontem à noite aqui no canal. Mais vendas podem acontecer, tá? Não se surpreendam. A questão é que tem mais 3, 4 dias de janela. Não é muito. Pode ser que pare no Wesley. Agora, se acontecer uma nova venda sem ser Wesley, não descartem essa possibilidade, não se surpreendam, tá? O Vitão eu acho que não, porque o Vitão é o maior ativo do elenco do Inter, é um negócio maior, então é um negócio que geralmente tu precisa de mais tempo, tá? Pra acontecer. Então eu não acredito no Vitão sendo vendido, mas eu não descartaria outra venda acontecendo no Inter até o fechamento da janela. O IL Vieira Underline. Do elenco atual do Inter, quem você manteria? Faz uma simulação de contratações, nomes e setores. Cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer basicamente um tier list sobre o elenco do Inter nesta semana agora, tá? Eu vou fazer esse tier list aqui no canal. Desabafe I said, talvez em inglês. Quem do elenco do Inter atual seria titular ou brigaria por titular no Flamengo? Eu acho que só o Vitão, tá? E vou te dizer que pelo atual momento do Vitão ele não seria titular no Flamengo. Agora o Vitão em condições normais, pelo grande zagueiro que é, talvez brigasse por vaga ali naquela zaga ali com o Léo Ortiz e Léo Pereira. Fora isso, acho que ninguém do Inter seria titular. Eu acho que dá pra discutir talvez o Rocher. Eu já falei aqui, eu não sou o maior fã do Rocher como muita gente. Acho que é um muito bom goleiro, ponto. Mas não sei se ele é tão melhor assim do que o Rossi, né? E o Rossi é pegador de pênalti. Lucas, o Inter precisa contratar atacantes e camisa 5, além de laterais e zagueiro nível titular. Concordo. Eu acho que mais um zagueiro a nível titularidade seria interessante tu ter. Não agora para essa sequência, porque agora é só o Brasileirão, mas eu digo, pensando no Inter competitivo. A questão é que tu vai perder o Vitão, né? Então talvez tu tenha que contratar 1 ou 2 zagueiros a nível de titularidade. Concordo, precisa contratar atacante de lado de campo e centroavante. Ainda mais se tu vender o Matias, e eu acho que vai ter que liberar o Ener no ano que vem, aí tu vai ter só o Borré, vai precisar contratar centroavante também. E camisa 5, o Inter precisa contratar desde que perdeu o Fernando, né? O Inter contratou como reposição do Fernando o Richard. Até acho que o Thiago Maia fez bons jogos como 5, mas ainda bem aquém daquele Thiago Maia que todo mundo espera, né? Quem você traria? Essa pergunta veio muito, tá? Muita pergunta disso. Quem você traria para comandar o Inter no lugar do Roger? Já falei, meu nome preferido, Tite. Daria um jeito de trazer o Tite. Daria um jeito de trazer o Tite. Mas o Tite não quer, ele quer descansar, ele tá mal psicologicamente, e fato, né, ele tava fechado com o Corinthians, alegou questões psicológicas, que tava mal de saúde mental para assumir o Corinthians e voltar pro Corinthians. Depois o Botafogo também tentou. Cara, dá um jeito. Tite, projeto, Porto Alegre, perto da tua família que é aqui da Serra Gaúcha, vamos fazer esse projeto. Cara, dá um jeito. Mas pra mim o Tite seria o meu ficha 1. Depois, eu não acho loucura o nome do Ramon Dias, como muita gente vê, tá? O Meneghetti briga comigo todo santo dia porque ele diz que eu sou apaixonado pelo Ramon Dias. Eu não sou apaixonado pelo Ramon Dias, mas eu acho que ele é bom treinador. Eu gosto do Ramon Dias. Ramon Dias é um nome que eu gosto também e pra mim, pelo menos, seria uma opção. O Carlos Carvalhal, o português que tá se falando, também não acho mau nome, tá? Também não acho mau nome o Carlos Carvalhal. Você venderia, o Under RS21. Você venderia o Ricardo Matias por esse valor que está sendo especulado? Sim, eu venderia o Ricardo Matias por 15 milhões de euros. A primeira proposta do Al Nassr foi 13,
depois eles vieram com 15. O Inter tá achando que ele pode chegar a 20. Eu não acho que o Ricardo Matias, neste momento, no curto prazo, será um jogador de 20. Daqui 1 ano e meio, 2, pode acontecer. A questão é que o Inter não pode esperar 1 ano e meio, 2 para vender jogador, pela situação financeira que o clube vive. Mas eu acho que o Ricardo Matias, cara, 15 milhões tá muito bem pago. A questão é que o Inter tem 60%. Aí tem que ver com a Ferroviária se consegue pegar mais um percentual para ficar com 70%, 80% de uma futura venda. Mas 15 milhões eu acho um valor, olha, já até bem alto, porque vamos lá, o Ricardo Matias é um cara muito mais do futuro do que ele apresentou até o momento aqui. Ele apresentou aqui? Apresentou. Até o momento ele fez boas partidas, fez gols, conseguiu ser importante, mas ainda é muito pouco, é um recorte muito pequeno, é isso que eu digo, tá? Então eu acho que ele nem vale ainda esses 15 milhões pelo que ele mostrou em campo. Ele vale esses 15 milhões pelo prospecto de talento que ele é. Então eu venderia pelos 15 milhões de euros, tá? Tem perguntas da panela da dupla aqui. Bruno Lima, underline 1909. Já podemos falar que o trio TMD, Taigor, Matheus, Dávila e Divério, superou o trio MSN? Pode ser. Ou pode ser o trio MFH. Miltinho, Felipe Machado, o melhor jogador da imprensa, e Henrique Pereira. Pra quem não sabe do que eu tô falando, estou falando de panela da dupla, inclusive, tá? Vou pegar aqui, isso aqui é a camiseta de comissão desse ano, ó. Panela da dupla, que já entrou em quadra, já estreamos, vencemos por 8-0 a equipe da Rádio Galera na Copa da Imprensa aqui do Rio Grande do Sul, né? Somos os atuais campeões, atuais bicampeões, né? 2 Copas Segs, ganhamos as 2 e estamos na terceira agora. Transmissão lá no canal do Charlie Veloso, inclusive, tá? Então fiquem ligados lá pra quem curte. Inclusive o Maurício Miller mandou: ano que vem vou participar da Copa Seg, vou abrir peneira para a panela. Não sei nem se estaremos na próxima Copa Seg, viu, Maurício? Não sei se a panela estará. Negociações acontecendo. Colorado.Fernando falou, né, quem deve assumir o Inter no lugar do Roger. É que, vamos lá, eu falei aqui que eu gosto do Tite e do Ramon Dias, tá? Mas essa pergunta aqui é quem deve assumir, eu vou tentar levar pro lado de quem eu acho que vai acabar assumindo. Eu acho que tem grande chance de acabar no Ramon Dias, tá? Eu acho que tem grande chance de acabar no Ramon Dias. É um nome viável, é um nome mais simples, está livre no mercado, aceitaria. Bruno.Beppler. Acha possível o Barcelos fazer algo que revira o Inter de insucessos no ano? Para esse ano não, né? Esse ano acabou. Esse ano do Inter é brigar por uma vaga na Libertadores. Esse ano não tem o que ele possa fazer. Não tem. Eu tô vendo um movimento que tem muita gente que é a favor de SAF. Se o Inter virasse... É que não vai acontecer até dezembro isso, tá? Seria algo pro ano que vem. E eu até acho que o Inter não vai virar SAF, tá? Mas aí é sentimento, não é informação. Mas o Inter tá estudando modelos, enfim. Se virasse SAF até ano que vem, que é o último ano da gestão, eu acho que seria, entre aspas, uma reviravolta, mas se tu vai pegar o campo, são muito mais insucessos do que sucessos, né? Não dá para definir uma gestão como de sucesso porque conseguiu transformar o clube em SAF. Não acho que é por aí, tá? E o Bruno ainda pergunta se a SAF pode ser uma alternativa viável a curto prazo. Quanto tempo leva? Cara, ela não é viável a curto prazo, tá? SAF, ainda mais na conjuntura política que o Inter vive. Pode ter certeza que se tem uma coisa que não vai acontecer a curto prazo, uma SAF no Inter, tá? Porque tu tem que passar por aprovação de conselho, de associado, cara, é uma burocracia muito grande. O Inter tá, vamos dizer assim, ó, o Inter avançou porque está debatendo e olhando modelos, mas ainda é tudo muito preliminar, sabe, o Bruno Beppler? É muito preliminar ainda. Muito, mas muito preliminar ainda. O João Coelho Colorado, o que tu acha que falta para o Inter recomeçar a voltar a ganhar? Só a demissão do Roger? Não acho que é só a demissão do Roger. Acho que é uma melhor conjuntura de departamento de futebol, uma melhoria do elenco. Hoje o elenco tem que ser numeroso em qualidade, não só numeroso no número, tem que ser numeroso em qualidade, é algo que o Inter não tem. Mesmo em 2024, ano passado, quando o Inter fez uma baita janela de primeiro semestre, era um elenco numeroso, tinha qualidade, mas também pecava no que vinha do banco. Eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que tu vai pegar o 11 inicial do Inter, é um bom time, é assim, muito bom time, mas tu vai pegar quem entra depois,
enfraquece. Eu acho que isso é um ponto pra mim que principal, primordial, tá? O Gabi.deb, como é a voz do Ancelotti? É porque a foto que eu botei pra botar a caixinha de perguntas semana passada era o Ancelotti no Maracanã. A gente viu o Ancelotti lá no Maracanã. Não ouvi ele tava dentro de um camarote, né? Eu vi ele de frente, mas não dentro do camarote. Eu não fui convidado a entrar no camarote do Ancelotti. Mas é a voz que vocês estão acostumados aí, pô. Só pegar uma coletiva do Ancelotti aí. O Eufiote. Técnico do Mirassol é uma boa, trabalho surpreendente, não tem treinador famoso que venha. Não é uma boa. É que eu acho que, cara, eu gosto, vamos lá, todo treinador um dia começou a sua carreira sem ser muito conhecido e badalado. Fato. Tite, que eu defendi aqui, Ramon Dias, todos os técnicos do mundo em algum momento foram técnicos sem serem badalados. A não ser o cara que era ex-jogador e foi direto ser treinador, o Felipe Luiz, por exemplo, já era badalado quando começou a carreira de técnico há 1 ano e meio, 2 atrás. Mas tu tem que estar com um clube muito bem estruturado para tu dar oportunidade para um técnico emergente, sabe? É isso que eu penso. Eu não acho ruim vir um técnico emergente. Eu acho que o momento do Inter não é bom para que venha um técnico emergente. A chance de dar certo é muito baixa. Muito baixa. Acho que é por isso, entende? Por exemplo, o Carpini. O Carpini é um técnico emergente, já está um pouco mais tempo no futebol brasileiro, beleza, mais conhecido, mas tu tem que ter um clube muito bem estruturado para receber esse cara, sendo grande, né? Um clube grande em crise, trazer esse cara para tampar buraco, a chance é de não dar certo. Jonathan Moraes está um pouco irritado aqui, dizendo que vai deixar de ser sócio. Eu sempre digo, não faça isso, tá? Não deixe de ser sócio. Tu não tá pagando a associação para ajudar a direção, esses jogadores, tu paga para ajudar o clube. As pessoas passam no clube, o clube fica, e tu vai estar lá ajudando o clube. Então eu sempre digo, não deixa de ser sócio. Não é o caminho, deixar de ser sócio não vai mudar nada. Nada. Já foi agredido ou xingado em estádio? Como foi? Cara, xingado já, bastante. Agredido quase, mas não. Já tive alguns problemas às vezes, já com torcedor, não do Inter, pelo incrível que pareça, em jogo fora de casa, já, no estádio do Bragantino, já, estádio do Juventude também, já tive problema, já tive no estádio do Flamengo, no Maracanã, né, em jogo do Flamengo, já tive problema, mas xingado direto. Xingado várias vezes, até no Beira-Rio. Acontece, tem gente que não gosta e tá tudo certo. Tá tudo certo. O Simon.Sam. A informação que o Borré tá insatisfeito com o Roger e Ener. Não, vamos lá. É que não tá pontuado aqui. A informação que o Borré está insatisfeito com o Roger e que o Ener queira uma rescisão ou ser liberado. Não há essa informação. Não há. Do Borré insatisfeito com o Roger, primeiro, não há. Inclusive no protesto que teve aí da Guarda Popular, que entraram lá no CT agora essa semana, na terça ou quarta-feira, se não me falha a memória, conversaram com o pessoal, o Borré estava na conversa, o Borré foi uma das lideranças do Inter nessa conversa e pelo que eu vi, que disseram para a Guarda Popular nessa conversa que estão fechados com o Roger Machado, estão fechados com o treinador, então não tem nada disso. O Ener, cara, é um caminho natural das coisas. O Ener vai deixar o Inter daqui a pouco, gente. Não se iludam, o Ener pode dar a volta por cima. Até pode, mas ele tem contrato até meio do ano que vem. Ele quer voltar para o Emelec, quer voltar a ficar mais próximo ele tem uma família muito grande. Voltar a ficar perto dessa família que foi para o Equador. Tiveram alguns familiares do Ener, por exemplo, que na enchente ano passado voltaram para o Equador. A casa dele era muito mais cheia do que já é hoje, entendeu? E não deu certo, gente. Acontece, foi uma baita contratação, o Inter acertou, não tem o que se falar da contratação. Acho que o Inter não soube gerir, talvez, essa contratação, e ele não deu certo. Não deu certo no Inter. Por que o Roger não caiu ainda? E se cair, quais são as opções? Falei das opções, eu acho que ele não caiu porque a direção tem confiança. Eu sempre digo, vai soar meio hipócrita, tá? Porque eu defendo a demissão do Roger. Porque o Roger, na minha opinião, não vem mostrando nada há muito tempo. Para mim, esse é o motivo para a demissão do Roger. Só que eu sempre defendo aqui que, cara, a solução não é sempre tu demitir o treinador. E o Inter tá usando esse argumento. Que eu concordo com o argumento, mas eu não acho que ele se aplica ao momento do Roger no Inter, entende? Acho que ficou claro agora.
Primeira instabilidade, demite o treinador. Primeira instabilidade, demite o treinador. É muito fácil. Pro treinador é muito fácil. E aí eu concordo com o que a direção falou. O treinador tá aqui para justamente buscar soluções e fazer o time jogar. E aí no primeiro momento de instabilidade tu vai demitir o treinador, que é quem tem que achar soluções. Eu concordo com esse argumento que o Inter tá usando, tá? De verdade, eu concordo muito com esse argumento que o Inter tá usando. O ponto é, tá? Deixa eu até botar meu telefone para carregar aqui. O ponto é que o Roger não está conseguindo achar as soluções há muito tempo. Muito tempo. E por isso que eu defendo uma demissão. Porque, por exemplo, os grandes objetivos do Inter eram as Copas. E o Roger conseguiu cair nas duas. Mal chutando a gol contra Fluminense e Flamengo. Então, assim, pra mim é isso que prova que o Roger tem que ser demitido. O argumento que a direção está usando para manter o Roger, eu concordo. Mas eu não acho que ele se aplica ao momento do Roger no Internacional. O Feijão Pérez, né, gremista, mandou aqui, ó. Gremista perguntando aqui, acha que o Roger cai quando? Eu acho que ele vai aí mais algumas rodadas de Campeonato Brasileiro. Vamos lá, se o Roger não vencer o Fortaleza amanhã, ele cai. O Meneghetti até tem uma tese de que talvez ele vença e coloque o cargo à disposição. Eu até não acho loucura, o Roger já fez isso em outros momentos, não no Inter, né? Em outros momentos da carreira. Se não ganhar, se empatar ou perder, eu acho que a direção vai demitir porque vai ficar insustentável. Amanhã, dentro do Beira-Rio contra o Fortaleza, depois de ser eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, perdendo os últimos jogos também, uma sequência de derrotas em casa também, dentro do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se perder ou empatar, o Roger vai ser demitido. Se ele vencer e ficar, vai ter Palmeiras e Grenal depois da data FIFA. Palmeiras. Provavelmente o Inter... Vamos lá, gente. Não vença o Palmeiras lá. E aí, se não ganhar o Grenal, meu irmão, aí não sei com que argumento a direção vai ter para segurar o Roger. Um primeiro volante de luxo, bom no Inter, mudaria muito esse time, será? Eu acho que não. Porque, vamos lá, o Thiago Maia, antes de vir, e não quero hipocrisia aqui, o Thiago Maia, quando foi contratado pelo Inter, todo mundo aplaudiu a direção e disse que era uma baita contratação. Baita contratação. Agora que ele tá começando a fazer bons jogos de novo com a camisa do Inter, vamos lá, o time não tá mudando porque o Thiago Maia, que é um muito bom primeiro volante, tá jogando bem nesse momento com a camisa do Inter. O time não tá mudando tanto assim, então eu não acho que se tu trouxesse um grande... Claro, trazer um grande primeiro volante, assim, olha, incontestável, primeira prateleira de futebol, muda, mas não acho que é o suficiente para mudar o time todo, sabe? 5-0 e a culpa do Gustavo Grossi, mandou o Lucas Passinato. Pra quem não viu, o Inter perdeu ontem na final do Gauchão, jogo de volta, sub-15, por 5-0 pro Grêmio. Tinha vencido a ida por 2-1 lá em Alvorada, no CT da base do Inter, Morada dos Quero-Queros, e perdeu no CT Hélio Dourado, CT da base gremista, por 5-0. Cara, a culpa não é do Grossi. Eu sei que o Baldasso tem um discurso efervescente em relação a isso, eu brigo com o Baldasso todo santo dia por causa do Cudê e do Grossi, mas vamos ser sinceros aqui, não é culpa do Grossi, gente. O Grossi saiu há mais de ano já do Inter. Aí a culpa do Sub-15 que tá tomando lapada, da base que foi rebaixada, é do Grossi que saiu há um ano e meio atrás. Não é, né, gente? Mais de um ano e meio já que o Grossi deixou o Inter. Fala, Lucas, beleza? O Kaique Oliveira, 1919. Fala, Lucas, beleza? O que acha do técnico De Michelis no Inter? Bom treinador, tá? Acho que ele foi bem injustiçado por vezes no River Plate, mas eu acho que é bom treinador. Frederico Lopes, 10. A confusão externa que o Léo Dias fez alguns caírem de produção com isso, e aí o time também caiu? Eu não acho, tá, gente? Não acho que é por aí. O que eu sei, tá? Tem coisas... Vamos lá. A primeira matéria lá do Léo Dias era verdadeira. A segunda... me garantiram que não teve briga entre Wesley e Bernabé, o Bernabé estava inclusive no antidoping, no vestiário do Mineirão, e que a discussão foi entre outros jogadores dentro do vestiário do Internacional e que não teria envolvimento do Bernabé. Eu não acho que isso tenha tensionado o ambiente a ponto do Inter perder por isso, mas eu sei, e aí é informação, que isso entrou no vestiário e deu uma incomodada em algumas situações dentro do vestiário. O fato do Inter ter brincado com a situação, do Bernabé ter brincado com a situação,
O fato ter acontecido também incomodou. Então, assim, tiveram algumas incomodações, mas não acho que a queda de rendimento tenha sido por isso ou algo do tipo, tá? O Inter perdeu porque não está fazendo um bom trabalho. Está perdendo porque não está fazendo um bom trabalho. Tem muita gente que pergunta de salário atrasado, tá? O Felipe Tcheco mandou aqui, o dele é sobre bicho, se faltou pagar bicho de alguma coisa e os jogadores não estão jogando. Cara, não tem nada atrasado, tá? Nada. Me garantiram que é salário em dia, bicho em dia, tudo bonitinho, tá? Tudo bonitinho mesmo. O cacetinho assusta o Internacional. Cara, que loucura que foi essa semana, né? Essa situação do Marcelo Marques lá no Grêmio. Eu falei aqui, eu entendi o cara que é um torcedor, sentimento, tudo mais, viu a politicagem e quis sair. Só o que me surpreende é que, cara, ele ia estar falando há meses que vai ser o presidente do Grêmio, que está concorrendo à presidência do Grêmio. Ele não imaginou que ia ter politicagem? Ele não sabia disso? É isso que me pega como estranheza, daí ele voltar 48 horas depois, ou seja, ficaram 48 horas depois da torcida do Grêmio fazendo campanha, a torcida do Grêmio preocupada, o que vai ser o futuro do clube, e aí 48 horas depois ele volta e diz: ó, gente, voltei, desculpa pelo susto aí, tamo de volta, tudo certo, agradecido pelos vídeos de vocês, pelo Dutra que conversou comigo. Não dá pra ser assim, cara. Eu entendo o que ele fez quando ele tirou a candidatura, a politicagem estraga o clube, tensiona, é uma M politicagem de clube. Os políticos dos clubes são mais, olha, não vou dizer que mais, são tão nojentos quanto os políticos partidários. Para não dizer que pior, porque eu acho que é pior, tá? A política de clube, cara, a gente ouve algumas coisas às vezes, fica sabendo de algumas coisas que, assim, é complicado mesmo, tá? Então, eu entendo o Marcelo Marques ter se incomodado, eu só acho que ele tinha que ter tido ali a postura grande de um cara que quer concorrer à presidência do Grêmio. Tanto que agora ele voltou atrás, vai concorrer e vai ser o próximo presidente do Grêmio, e não mudou nada em relação à politicagem. Para quem não viu, ele ficou incomodado com alguns nomes da situação que estavam sendo empurrados para a chapa dele no Conselho Deliberativo. E ele não gostou disso, uma politicagem grande, falou: não, tô fora. Só que daí 48 horas depois ele volta, isso não muda, porque esses caras vão entrar na chapa do Conselho igual, entendeu? Então ele tá agora aceitando a politicagem. 48 horas depois, uma hora ele não queria ser presidente por causa da politicagem, agora ele tá aceitando a politicagem e vai ser candidato a presidente de novo. É isso que é estranho, entendeu? Fora que tu acaba movimentando o sentimento desse torcedor que botava muita fé e expectativa em ti. Mas tem algo que eu defendo o Marcelo, tá? Pô, tu ser milionário, bilionário, que seja rico, deve ser do caramba. Deve ser muito massa. Não sei como é, mas deve ser muito massa. Imagina o clube do teu coração com a torcida que tu ama, os caras te olharem como um cheque em branco. Porque cá entre nós, a grande parte olha o Marcelo como um cheque em branco pra assinar lá e botar dinheiro no clube. A maioria olha ele assim. Claro que tem gente que vê a questão de uma boa gestão, vislumbra isso no Marcelo, tudo certo. Agora, a maioria das pessoas vê ele como um cheque em branco e isso é fato. Isso é fato. Deve ser um sentimento estranho, deve incomodar também. E eu sei, já ouvi de pessoas que isso incomodou também o Marcelo, tá? Um pouco. Incomoda um pouco ele. E deve ser complicado. Eu só acho que ele tem que agora ter uma postura mais de presidente do clube. Firmar. 48 horas, tu pegar, anunciar que tá fora, 48 horas depois voltar, dizer desculpa pelo susto, não dá. Agora tem que ser postura de presidente pro Marcelo Marques. Essa é a minha visão do outro lado de Porto Alegre. Qual a tua expectativa para o final de temporada do Internacional? Silva S. Maurício. Beijo pro Maurício. Cara, brigar por vaga na Libertadores. Não tem muito o que fazer. É brigar por vaga na Libertadores. Se tu conseguir pegar uma vaga direta, melhor ainda, mas tu vai ter que fazer um trabalho de arrancada enorme, o que eu acho muito difícil do Inter fazer. Então, cara, não tem muito mais do que isso que fazer, tá? Pra ser bem sincero. É brigar por uma vaga na Libertadores. Lorenzo 1903, adoro o seu canal, manda um abraço. Um abraço, Lorenzo, tamo junto. O Inter vai vender o Wesley, vídeo de ontem à noite aqui no canal, assistam. Falei tudo sobre a venda do Wesley. Conseguiram alguma cabine ou vão ficar no mesmo lugar contra o Fortaleza? Christian Souza, ficaremos lá. Eu até não falei muito sobre isso aqui no canal,
Acho que eu ia falar no café da semana passada, para quem não viu, a equipe do canal do Baldaço, estava ali o Lédio e o Pedro Raid, foram agredidos por alguns torcedores depois da eliminação contra o Flamengo. Um episódio lamentável por parte do Inter também, que não tem espaço, um estádio de Copa do Mundo que não tem estrutura para a imprensa, do Rio Grande do Sul. Imagina quando vem gente de fora para um jogo, como foi agora contra o Flamengo, que veio muita gente da imprensa carioca. É difícil, cara. É difícil. Aí o Pedro Lima até manda aqui, inacreditável em 2025 não ter Wi-Fi para a torcida no Beira-Rio. Isso está 10 anos atrasado. Concordo também. Concordo. Quando o Roger pode sair do Inter? Pode ser domingo, cara. O Rei_Lima. Se não fosse setorista do Inter, qual time do Brasil você gostaria? E qual da Europa? Nossa, eu nunca vi a minha vida se eu não fosse setorista aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas eu gostaria de ser setorista de um time que tem movimento toda hora, Flamengo. É título, é dinheiro, é contratação bombástica toda hora, e aí é briga no elenco, e aí é briga com o diretor e demite diretor. Flamengo é um carrossel de emoções todo santo dia. Eu adoraria ser setorista do Flamengo, adoraria. Não, pô, adoraria ser setorista do Flamengo. Da Europa, cara. É que da Europa lá é tudo muito segmentado e muito fechado, né? Não abre em CT, não tem muita coisa. Não sei, cara. Não sei mesmo. Ah, eu moraria na Inglaterra. Cobrir um time inglês. Um Manchester United da vida. Legal, gostaria. Por mais que o Manchester esteja numa draga danada, né? Caiu para um time de 4ª divisão essa semana aí. Já conversou com alguns conselheiros do Inter, eles têm noção de que se não vir a SAF o clube fale? Mandou o Simon.San. Cara, é o que eu te falei sobre política, tá? Sabe aquilo que eu falei sobre política? Me diz que agente político que não quer ter poder. Sendo SAF, o agente político não vai ter poder. Tu acha que os caras não querem ter poder? Pense nisso. Gente, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho. Mais um Café com Lucas, respondendo todas as perguntas de vocês lá da audiência na caixinha de perguntas do meu Instagram, no @_o_lucasdias, que é a mesma rede social do Twitter, e tem cortes lá, Lucas Dias Repórter no TikTok. Vocês encontram os cortes dos vídeos também, tá? De noite eu volto com mais vídeo do Inter aqui, então fica ligado, tá? Beijão, até a próxima.